Olá, boa tarde. Aqui estamos nós, mais um dia para um Juntos por Benavente. Hoje temos um entrevistado especial, é um rapaz novo, é especial, já vou passar aqui, é o Lucas Santos, que foi campeão mundial agora nos Jogos Mundiais, não é o nome? Sim. Jogos Mundiais, e vamos falar com ele um bocadinho. Estamos aqui nas piscinas, onde ele começou a treinar, onde a mãe dele era treinadora, e penso que agora já não é, mas durante muitos anos foi treinadora do Coab, e onde ele começou a treinar, onde começou tudo. Eu vou passar à Xana, a Xana vai falar sobre o Lucas e vai fazer algumas perguntas ao Lucas, e depois vamos todos estar numa interação juntos e numa conversa agradável. Antes de mais, muitos parabéns, Lucas. Obrigado. Espero que dentro em breve nos dês mais algumas vitórias destas. Espero bem que sim também. Então, falar do Lucas é dizer também, começar por dizer que o conheci desde bebê. Esta pessoa que aqui vem calma, a pessoa que vem saltar com toda a tranquilidade, a dar-nos alegrias e trazer alegrias à nossa terra, tal como bastantes medalhas, também era aquele que ninguém o aturava aqui nas piscinas, porque era qualquer coisa terrível, não parava quieto. É assim que eu conheço o Lucas, desde aí que eu o conheço. A mãe do Lucas para mim foi sempre uma grande referência, uma grande mulher, que eu gostava muito que estivesse aqui presente hoje. Infelizmente não está, mas não por motivos maus, não é? Mas tem aqui um grande filho, e um grande filho da terra, que nos tem dado bastantes alegrias lá fora. Neste caso, nós convidámos o Lucas, falámos de convidar os jovens da terra também para o chamar até nós, porque efetivamente falamos de muitas pessoas da terra mais antigas, e os jovens onde é que estão? Onde é que falamos deles? E que tantas alegrias nos dão? E das pessoas que nos lembramos logo, ainda nem... Aliás, quando falámos de Lucas, nem tínhamos visto, porque ainda nem sequer tinha sido campeão, não é de nada, há uns anos atrás já foi, mas agora recentemente ainda não tinha tido estes últimos títulos, e já tínhamos falado dele, e eu já tinha chegado à conversa com ele também para o entrevistarmos. Agora eu gostava que o Lucas nos falasse um pouco do percurso dele, mas gostava que começasses daqui. Ok. Daqui. Então eu entrei. Então eu já não sei com que idade é que entrei para a ginástica acrobática. Na altura a minha tia, que era a treinadora dos pequeninos, não é? Dos bebés. Eu estava na ginástica com o meu primo Guilherme, com o Rafael, o meu irmão mais velho, e eu. Andávamos todos na ginástica na altura. Depois cada um ia saindo conforme a idade, iam saindo para o futebol. Pronto, e eu, nas memórias assim que me lembro mais recentes, fazia quadra com mais 3 rapazes, e desde então gostei sempre de fazer acrobática, porque pronto, a minha mãe e a minha tia eram treinadoras e eu gostava muito de fazer mortais e piruetas e tudo mais logo desde criança, então gostei logo de fazer acrobática logo desde muito miúdo. E era aqui que fazia, nas piscinas municipais, e pronto, depois fui para o futebol. Perguntar-te também o que é que te levou, porque eu sei que começaste na acrobática, o que é que te fez dar o passo, primeiro para o futebol, mas agora que estamos a falar dos trampolins, que é realmente o que tu fazes, para os trampolins. Então, o que me levou para os trampolins foi um bocadinho por causa do futebol, porque eu sou uma pessoa muito focada e exigente comigo mesma, só que também sou muito exigente com os outros. Então, quando jogo, neste caso quando eu jogava futebol, é um jogo coletivo, e então eu gostava que toda a gente fosse exigente consigo mesma, e logo desde miúdo, pronto, eu era muito exigente com os meus colegas, e isso chegou a um ponto em que já não era muito positivo para o resto da equipa, e então, por causa de maus comportamentos, tive de sair do futebol e tive de ir para um desporto individual, aprender a lidar com a frustração e a ser exigente comigo mesmo, de outra forma, e a minha mãe decidiu meter de castigo nos trampolins, no clube de trampolins de Salvaterra. Lá está, como começámos esta conversa, a tua mãe foi impulsionadora de Sim, tudo sim. isto. Lucas,
Fala um bocadinho do teu primeiro clube, onde é que treinaste logo de início e se foi aí que te alavancou para aqui, para onde estás? Então o primeiro clube onde fui foi o Clube Trampolim Salvaterra de Magos, porque a minha mãe conhecia o treinador Carlos Matias. Pronto, os primeiros 2 meses foi para experienciar assim os trampolins, para ver se gostava, porque na altura eu queria era para ir para o ténis de mesa. E então fiquei ali a treinar. Os 2 treinadores, o Helder Silva e o Carlos Matias, na altura viam que eu tinha potencial e que eu era um miúdo maluco, então tinha muito potencial ainda para dar nos trampolins. E pronto, continuei lá. E eu próprio, depois de ir a competições e perceber que também estava a ter uma evolução bastante grande, pronto, continuei nos trampolins e desde aí foi sempre a querer mais e pronto, até conseguir, passar de 7 meses, ir ao meu primeiro campeonato do mundo por idades, que é uma coisa inacreditável. Em 7 meses de treino, tu ires a um campeonato do mundo representar uma seleção é mesmo muito difícil. E pronto, desde aí foi sempre a querer mais e mais. Eu sei que tu treinaste e foste a um campeonato bastante mal, com uma lesão grave. Não foi só um, foram vários, não é? Mas eu sei que há um em particular. Não sei de qual é que estás a falar. Houve um que, pronto, eu tinha ruptura do menisco. Pronto, foi em 2018. Eu 2 semanas antes de ir para o campeonato do mundo, eu tinha falado com o doutor a dizer que estava a doer bastante o joelho, e ele disse que queria-me operar ou antes, que era o mais assertivo, ou depois. Só que o depois, pronto, dependendo do resultado ou não, ele queria-me sempre operar. E eu disse, olha, eu prefiro depois, porque prefiro dar tudo, mesmo se correr bem ou mal, prefiro dar tudo e depois você operar-me. E ele, pronto, ok, então vá, boa sorte. Pronto, e depois nesse campeonato do mundo fui campeão do mundo, em duplo mini, foi em 2018, tinha 16 anos, e consegui passar à final também em trampolim. Foi muito bom para mim e fiquei bastante feliz, e desde aí, pronto, quis sempre ainda mais. Uma ruptura no menisco, ser campeão, não há impossíveis. Não. Sofia. Diz-nos uma coisa, Lucas. Estavas a falar da tua experiência no futebol, que nem sempre foi fácil porque tu eras muito exigente, e eu consigo me relacionar um bocadinho sobre isso. Eu também fiz natação aqui no GDB e eu gostava muito mais da parte individual porque eu sou muito exigente comigo mesma, então era mais fácil se corresse mal, era a minha culpa, se corresse bem, era a minha responsabilidade. Portanto, eu consigo perceber perfeitamente. Mas agora tu estás nos sincronizados. Como é que foi... como é que é essa realidade para ti e seres campeão do mundo ao lado de um colega? Bem, a experiência foi muito boa porque eu e o meu colega temos um bocadinho... temos parecenças. Ele é muito bom a saltar, mas fora do trampolim é muito chill, é muito a vibe dele. E eu também sou um bocadinho assim, não somos muito estressados quando há provas. Aliás, ele é o Gabriel foi aos Jogos Olímpicos representar-nos e representou-nos muito bem. Pronto, em relação ao sincro, como é óbvio, acrescenta sempre um bocadinho mais de preocupação, porque não sou só eu a saltar, é outra pessoa também a saltar comigo. Então a preocupação não é só minha, estou sempre preocupado também com ele, porque se ele saltar a uma altura um bocadinho mais alta do que eu, já não estamos tão sincronizados, eu tenho de perceber enquanto estou a saltar que tenho que crescer ou tenho de baixar um bocadinho, e isso aí é mesmo uma coisa muito difícil nos trampolins de fazer. Então há sempre uma preocupação a mais, mas é giro porque também não estamos só focados em nós, já não é só um desporto individual, e essa parte do sincronizado também é uma parte gira de fazer, porque aí está, estamos a saltar com um colega que, se tiver a mesma vibe do que nós, é engraçado fazer uma competição assim. Bom. Obrigado a todos os presentes por terem nos acompanhado aqui nesta entrevista ao Lucas. Obrigado, campeão, Obrigado. por teres aceitado o convite. Realmente, com pouco, tu consegues fazer muito. A tua dedicação é o essencial também para o teu êxito,
e diante do teu êxito queres trocar algumas ideias connosco daquilo que tens passado para obteres esse êxito, se tens tido as condições ideais para fazer a tua prática de desporto que entendeste, e se a nível do nosso conselho, que não te deram essas condições todas, que tiveste de correr a Salvaterra, não é? Uhum. Se gostavas que aqui existissem mais meios para tu poderes fazer aqui na tua terra. Em relação aos meios e apoios, acho que não falo só por mim, acho que falo de outros atletas que também, em grande nível que nós temos em Benavente. Acho que Benavente teria ajudar bastante mais a parte do desporto, não só focar-se nos clubes, como no futebol ou handball, mas focar-se também nos atletas exteriores. Eu tive sempre um grande problema porque aí está, eu treinava em Salvaterra e como Salvaterra não pertencia ao concelho de Benavente, pronto, houve sempre ali um bocadinho de guerra, então como não era do mesmo concelho, nunca tive nem apoio de Benavente nem apoio de Salvaterra. Mas eu acho que os apoios, cheguei onde cheguei, sem apoios eu acho que nós conseguimos chegar muito mais longe com apoios e com as necessidades certas. Falo em relação à fisioterapia, massagens, mesmo ginásios aqui. Por exemplo, se eu quiser agora vir fazer aqui natação só para mexer o corpo logo de manhã, acho que era uma coisa que ajudava bastante os atletas também. E acho que a Câmara devia ter se calhar um protocolo com os atletas, assim de grande nível, em que os atletas não têm de pagar para ir a estas exatamente, exatamente, por exemplo, ir fazer uma massagem no evento, o atleta não devia pagar porque é do concelho, exatamente. E acho que devíamos receber esses apoios, porque eu tive toda a vida a pagar, os meus pais, neste caso os patrocínios, eram sempre a pagar massagens, reabilitação, psicólogo, ginásio, e acho que isso era muito mais fácil se tivéssemos apoio da Câmara e de clubes e mesmo da própria Federação, que a Federação também não apoia nada. E pronto, nós chegamos onde chegamos porque, exatamente, mérito próprio, e agradeço sempre muito aos meus pais, porque sem eles eu não estaria onde estou hoje. Então, pronto. Lucas, nós sabemos isso, tanto eu como o Luís e a Sofia também treinámos aqui em Benavente, sabemos exatamente como é que funcionam as coisas. Eu e o Luís fomos dirigentes associativos, sabemos exatamente como funcionam as coisas. A dada altura, não querendo entrar em política, mas a dada altura houve uma dispersão de clubes em Benavente, nos outros lados também, mas em Benavente houve uma dispersão de clubes. Possivelmente foi uma das causas de não termos as condições ideais para poder dar a todos os atletas, não só a alguns, a todos, aquilo que citamos. Eu lembro-me que eu quando jogava, o que nós tínhamos era uma massagem, lembras-te, Luís, no início da época, e depois a partir daí acabava, já não havia mais nada. E se tínhamos algum problema, lá está, os pais é que tinham que levar ao médico, levar às fisioterapias, a tudo. Mas pode ser que no futuro as coisas mudem e que o país num todo comece a olhar para o desporto e para aquilo que vamos conseguindo com poucos meios obter resultados, neste caso na ginástica, em trampolins, mas que haja melhoria a todos os níveis. Uma outra situação que eu te queria perguntar tem a ver com um atleta de alta competição, um jovem, tem que abdicar de muitas coisas de jovens para poder chegar a este nível, a este patamar. Como é que tu te sentes com essa situação, dado que há restrições muito grandes, não é? Nós sabemos, os amigos vão todos até à festa e nós já não, eu não vou à festa porque amanhã de manhã tenho que treinar ou tenho que ter uma competição. Como é que olhas para esta situação assim?
A educação que eu tive sempre, falo por mim e pelos meus irmãos, nós nunca fomos muito sair à noite, nem ir a festas, tanto que as únicas festas que eu venho na Venta é a sardinha assada e é porque é aqui ao pé da minha casa. Tirando isso, eu não vou a festas porque nós não tivemos essa educação de sair muito e eu próprio não gosto muito de festas, então para mim é fácil nesse sentido. A questão que me custa mais é mais pela parte, se calhar, familiar, de visitar o meu pai, porque o meu pai trabalha em França, então tenho de abdicar, por exemplo, só vejo o meu pai uma vez por ano, duas, então é difícil para mim por causa das competições e treinos, não poder ir visitá-lo mais vezes. Este ano tentei conseguir visitá-lo mais uma vez, mas mesmo assim acho que é pouco, porque os pais são as coisas mais importantes, pelo menos para mim, neste momento na minha vida. E acho que isso, nessa parte de abdicar coisas que os outros jovens fazem, para mim é a parte fácil, porque pronto, aí está, tive uma educação diferente dos outros. Para mim ir beber à noite não é importante, se calhar para mim estar no dia a seguir pronto para ir treinar é mais importante e saber que tenho de representar-me, especialmente a mim, mas os meus pais também têm de estar sempre ali num bom nível, e então há coisas que eu me corto, como é óbvio, com os meus amigos. Muitos deles convidam-me para ir jantar ou mesmo para ir sair à noite e muitas vezes eu tenho de dizer que não, e então pronto, custa-me um bocadinho, mas eles também percebem. Mas se for só, por exemplo, como aconteceu na sardinha assada, só para ir sair e ver ali o centro de Navente e tudo mais, não me importa. Agora, sair à noite não sou muito fã disso, então para mim isso é a parte um bocadinho fácil, desligo, e então é fácil para mim. E diz-nos uma coisa, como é que é o dia a dia de um campeão mundial? Ou seja, em tempos de treinos, se estudas ainda, enfim. O meu dia a dia é um bocadinho diferente, se calhar, das outras pessoas, das outros esportistas normais. Eu não estudo, não segui com os estudos, não fui para a faculdade, porque não sou muito ligado à faculdade, não me sinto bem na faculdade, então não liguei muito a isso. Bem. Está tudo certo. Então decidi só seguir pela parte do desporto. Não diria que sou profissional porque eu não recebo para tal, mas levo a minha vida como se fosse profissional. Faço ginásio 3 vezes por semana, treino 5 vezes por semana, 2 horas e meia e pronto, e depois ajudo a minha mãe em casa ou fora de casa com os problemas que temos. Mas o meu dia a dia não é muito preenchido, eu posso dizer mesmo isso. Mas pronto, é assim, só lido mesmo com. Só focado nos trampolins e tenho os objetivos bem claros, que é ir aos Jogos Olímpicos. Antes de ir aos World Games era ser campeão dos World Games, chegámos lá e conseguimos. Agora em 2028 é para ir aos Jogos Olímpicos também em 2028 e até lá ser campeão do mundo em trampolim individual. Portanto, é trabalhar para isso. Explica-nos já agora, tu em 2018 e 2022 Sim. foste campeão do mundo também sincronizado, é isso? Não. Em 2018 fui campeão do mundo em júniores, em duplo mini trampolim. Okay. Dentro do trampolim existem várias modalidades e nesse caso fui campeão do mundo em duplo mini. Em 2022 fomos campeões já em sénior por equipas, que representam, neste caso é três pessoas por equipa e depois o conjunto das 3 melhores notas ganha da equipa. Pronto, e nós fomos os campeões do mundo em 2022 e ganhámos. Depois, agora em 2025, os World Games é em sincronizado, que é a nota de eu e outro rapaz a saltar ao mesmo tempo e a melhor nota de sincronizado ganha. Okay. E os World Games, isto é mesmo por curiosidade e acredito que outras pessoas não conheçam. Os World Games são diferentes dos campeonatos mundiais? Sim, os World Games neste caso é a segunda competição mais importante do mundo, só atrás dos Jogos Olímpicos. E é por isso que elas ficam sempre um bocadinho atrás dos Jogos Olímpicos e muitas pessoas não conhecem por isso mesmo. Pronto, os World Games agarra ou é a competição que tem as modalidades não olímpicas. Todas as modalidades não olímpicas vão àquela competição. E só acontece de 4 em 4 anos, é por isso que é bastante importante. Por isso, por exemplo, para a ginástica acrobática, é a competição mais importante de sempre. É como se fosse nos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos. Exatamente. Karaté, por exemplo, também é de 4 em 4 anos, aquela modalidade, aquela competição. Portanto, é a maior competição que eles têm também para a modalidade deles.
Mas, por exemplo, já para trampolins individual é o único que está nos Jogos Olímpicos, já não é tão importante, porque não está essa modalidade nos World Games. Certo. Então, pronto, neste caso, para o sincronizado é a competição mais importante. E então foi histórico o resultado que nós tivemos, Sim, tanto para a ginástica como dúvida. para a federação como para o país. Sim. E então, pronto, foi muito bom. Ok, e já agora estavas a falar sobre os Jogos Olímpicos. Como é que tem sido gerir isso dos Jogos Olímpicos, de não ir, ou quais são as tuas expectativas para Los Angeles, os próximos? Sim. Em 2024 estive a fazer apuramentos, não consegui apurar-me, foi o nosso colega Gabriel. E o Pedro Ferreira também teve quase a apurar-se. E então, os apuramentos foram bastante duros, porque mentalmente é muito difícil, porque estamos a lidar sempre com competições, taças do mundo, semana sim, semana não, campeonatos do mundo, e precisamos estar ali literalmente quase meio ano ou mais de um ano, sempre em alto nível. E nos trampolim nós só temos duas hipóteses, neste caso passarmos à final e à semifinal só temos uma hipótese, e ficamos frustrados com o nosso resultado, porque nós treinamos horas e horas para depois em 15 segundos perdermos aquelas horas todas. E é por isso que eu digo que esta modalidade é bastante injusta e muito difícil por isso mesmo, porque nós treinamos horas e horas e horas e depois nós subimos para cima do trampolim e só temos 20, 15 segundos para mostrar o que nós treinamos, aquilo tudo. E em 2024 fiquei bastante frustrado comigo, porque não consegui alcançar um sonho meu, mas vou continuar a trabalhar ainda mais do que trabalhei em 2024 para ir agora em 2028. Sim, e achas, eu acho que sei a resposta, nunca tenho ido a esse nível, nem comparável, mas achas que também estas competições internacionais, por exemplo, esta experiência agora no World Games, vocês terem ganho, também te ajuda nessa caminhada? Porque, ok, disseste que são só duas oportunidades e imagino o frustrante que é tantas horas de treino para depois acabar por não conseguir, infelizmente, mas sentes que estas competições sim preparam-te para aquilo que vem aí? Sim, os World Games, neste caso, eu não diria que foi a prova com mais tensão que tive, porque eu, nos momentos mais tensos, consigo ser a pessoa mais calma também, que é uma coisa boa que eu tenho. Já falei isto com o meu psicólogo, a coisa que eu mais gosto é de pressão, portanto eu lido muito bem com a pressão e é das coisas que eu mais gosto de competir, é mesmo com pressão, saber que, por exemplo, se o último a saltar ou temos de acertar e se não acertares a equipa perde. Exatamente, portanto tudo depende de mim, eu sei que vou dar o meu melhor e se estiver ainda por cima com uma equipa, que foi o caso em 2022, eu era o último a saltar e era o mais novo da equipa. E eu disse logo que queria ser o último a saltar porque eu gostava de ser o último a saltar. E eles disseram, pronto, ok, força. O Diogo Abreu, neste caso, que era o que tinha mais experiência na equipa, ele disse logo, olha, este lugar é lixado, portanto toma atenção. E eu consigo. E conseguimos ser campeões do mundo. E eu adoro a pressão, adoro lidar com a pressão durante o dia-a-dia. Sempre que me dizem duvido, eu mostro o contrário. Portanto, isso é que é o engraçado. O não capaz é o teu gasóleo. Exatamente. E então, pronto, eu gosto sempre de lidar com a pressão e gosto que as pessoas duvidem sempre de mim, porque é isso que me motiva todos os dias para eu chegar onde quero e depois, no fundo, mostrar às pessoas que consegui. Boa. Lucas, ouvir a portuguesa em qualquer lado deve ser uma emoção, é sempre uma emoção muito grande. Conta-nos como é que tu sentes quando tu ouves o hino e da maneira que tu o vives. A primeira vez que ouvi dependendo de mim, não é? Foi em 2018, foi uma sensação assustadora, mas ao mesmo tempo boa, porque uma pessoa fica arrepiada, fica mesmo muito arrepiado, especialmente sabendo que foste tu que fizeste cantar o hino. É uma responsabilidade, querendo ou não, enorme. E é uma responsabilidade boa, porque estás ali no pódio, não é? Estás em primeiro lugar e de repente vem um hino e aí é onde nós percebemos que é bom ser português, é bom representar as nossas pessoas e é uma sensação. Não consigo sequer descrevê-la porque
arrepiante, chega a ser arrepiante, porque aí está, nós, depois de todo o esforço, todos os treinos, tudo e mais alguma coisa, chegar ali e conseguir. E conseguir depois fazer, não só eu cantar o hino, mas o resto das pessoas todas que estão no pavilhão cantarem o hino, e é uma coisa mesmo incrível. É mesmo. Já em 2022 foi uma coisa também assustadora, e agora nos World Games também não estávamos tantos portugueses lá nas bancadas, mas eu e o Gabriel estávamos a cantar e foi uma coisa arrepiante. Mas também é arrepiante para nós ouvirmos. Acredito. Ainda para mais pessoa conhecida e foi muito mais orgulhoso. Olha, Lucas, já agora vou-te aqui fazer uma pergunta que é assim. Nós, para aquilo que sabemos, tanto na comunicação social como a nível monetário, é futebol, 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 não existe mais nada. Soubemos que tu tiveste estes resultados porque alguém pôs no Facebook que o Lucas e o Albuquerque foram campeões, porque nas televisões nada há nada, nos jornais não aparece nada. Como é que vai ser daqui para a frente o teu percurso, dado que já disseste que é a tua mãe e o teu pai que ajudam nesta situação, mas isto é caro. Há patrocínios para isto, os clubes onde estás ajudam a uma coisa, embora que eu saiba que os clubes também são pequenos, são limitados. Como é que achas que o futuro vai ser, a nível monetário, a tua sobrevivência? Eu até hoje. Quer que eu segure? É? Pronto, eu até hoje cheguei onde cheguei, sempre graças ao meu trabalho e aos meus pais. Portanto, o que vai acontecer sempre daqui para a frente é um bónus. É assim que eu penso. Em relação a apoios e patrocínios, como é óbvio, a patrocínios e apoios são sempre bem-vindos e eu quero e apoio essa situação e eu luto sempre por isso, porque é sempre bom termos patrocínios a ajudarem. Em questão monetária, os meus pais ajudam mais na parte de fora, de ginasta, no caso do ginásio, alimentação, psicólogo e tudo mais. Na parte de ginasta, pronto, também já cheguei a um nível em que a federação eu vou representar o país e então os meus pais, neste caso agora, como sénior, não têm de pagar nada. Mas eu tive desde os meus 11, 12 anos até aos meus 19 anos, com os meus pais sempre a pagarem viagens, a pagarem fato de treinos, a pagarem maiôs, e as pessoas não têm muito bem noção do valor que isso custa, mas é muito. Só as viagens para nós, e neste caso a minha irmã também era bastante boa nos trampolins, portanto era logo a dobrar. Por exemplo, viagens, lembro-me de termos um campeonato do mundo em 2019 em Tóquio, portanto em Japão, e foi tudo a dobrar, portanto logo aí são quase 10.000 euros que vão assim ao ar numa semana para nós representarmos o nosso país, e acho que a Federação aí devia arranjar apoios suficientes para os jovens que vão representar o próprio país. Acho que deviam ser recompensados, pelo menos por todo o esforço que fazem, treinar e tudo mais, e chegarem ao campeonato do mundo e os pais não terem de fazer um esforço, porque muitos pais, para os pais é um esforço, e já vi pais a pedirem apoios no próprio Facebook e na internet para levar os filhos a campeonatos do mundo, porque há pais que não têm mesmo condições para os filhos concretizarem esses grandes sonhos. Eu tive sempre sorte graças aos meus pais, eles sempre conseguiram apoiar-me nessas circunstâncias, mas também disse logo aos meus pais que se nós não tivéssemos essas facilidades e eu e a Francisca fôssemos os dois ao campeonato do mundo, eu não me importava de não ir, para a minha irmã ir, mas conseguimos sempre, os meus pais conseguiram sempre levar-nos a nós os dois. Pronto, e a Francisca depois também conseguiu apresentar bons resultados, não só para Salvaterra, mas também como para o país. Foi vice-campeã do mundo no escalão, se não me engano, 15-16 também, em sincronizada em 2022, exatamente, foi quando fui campeão do mundo, ela também foi vice-campeã do mundo. E acho que a nível monetário é mais essa questão. Se devíamos ter mais patrocínios, e eu, como atleta, luto um bocadinho por isso, luto, só que aí está, os clubes acho que também poderiam fazer um bocadinho mais.
Sei que é difícil, mas poderiam fazer um bocadinho mais. Deveríamos ter mais apoios, mais patrocínios e pronto. A nível do futebol, fiquei um bocadinho desiludida e está a saber que a Carolina, a minha namorada, mandou-me um vídeo que nós, eu e o Gabriel, tínhamos passado no rodapé da SIC, mas saber que nós estávamos a passar no rodapé e mesmo no ecrã principal, o que estava a ser principal, era o primeiro jogo do Sporting, o árbitro, nem sei o que, não sei o que mais. Acho que é uma falta de respeito perante o desporto português, saber que ganhámos medalhas históricas para o desporto português e para Portugal, e Portugal, mais uma vez, continua a dar atenção ao futebol, e acho que é um bocadinho de falta de respeito perante os outros desportistas, mas eu espero que o povo português evolua, e pronto. Já agora só uma situação, só mais chega a esta situação, eu não posso esquecer, não sei qual foi a televisão, eu sei que era uma entrevista que estava a ser feita ao Pedro Santana Lopes, enquanto político, e por causa do país, não me recordo o porquê, foi assim, não me recordo o porquê que ele tinha sido entrevistado, se ele era primeiro-ministro ou se era quase, uma coisa assim, e nessa altura o José Mourinho chega ao aeroporto e interrompem a entrevista porque o José Mourinho vinha do futebol, lá está, porque se fosse de outra modalidade se calhar nem sabiam, e aconteceu isso, ele teve o bom senso de se levantar e se ir embora, que eu acho que foi o melhor que ele fez, independentemente da política, mas a ação que as televisões têm de facto é futebol, as outras modalidades não existem, de vez em quando vão dando, a RTP2 dá algumas coisitas sobre atletismo principalmente, mas pouco mais que isso. Vou passar aqui ao Luís, o Luís queria fazer mais uma pergunta. Sim, queria fazer mais uma pergunta, Lucas. Lucas, desculpa esta pergunta, desculpa o meu desconhecimento do é assim, a medalha de ouro é o topo do atleta. A nível do Estado, não te dão nenhum apoio por teres atingido esse patamar, ou pronto, ou é só mesmo só o título de conquistado? Eu acho, eu não estou muito por dentro destas coisas, eu não leio muito regulamentos, li quando foi preciso e pronto, percebi que não tinha apoios nessa altura. Mas sim, nós acho que temos direito a prémios, normalmente quando nós vamos, assim, neste caso estamos em terceiro, segundo ou primeiro lugar em taças do mundo, campeonatos do mundo, ou mesmo em World Games, normalmente recebemos prémios. Agora não sei se é da Federação ou eu acho que é sempre do IPDJ, que eles é que dão os prémios. Mas sim, só quando alcançamos assim grandes lugares em campeonatos do mundo ou campeonatos da Europa também e taças do mundo, é que recebemos grandes prémios. Mas aí está, posso dizer que fui campeão nacional tanto em sincronizado como em individual e não recebi nada. E sermos campeões nacionais, pá, em trampolins não se dá grande valor, mas o Benfica, quando é campeão nacional, todos os jogadores recebem grandes bónus, não é? Portanto, acho que há uma falta também de ética desportiva, que uns conseguem e ganham bónus e outros que somos campeões nacionais. Não falo só do meu desporto, falo de todos os desportos. Não se ganha nada a ser campeão nacional neste país e eu acho que é vergonhoso. Portanto, só se ganha, literalmente o país só dá atenção quando se ganha uma medalha de ouro, e acho que isso é muito mau para o nosso país, e é uma atenção que foi, como eu disse nas redes sociais, de uma semana ou ali 2, 3 dias e mais nada. Eu, quando fui campeão do mundo em 2022, não fomos chamados para ir ter com o Marcelo, com o presidente, mas todos os anos o Benfica, o Sporting ou o Porto, quando são campeões, são chamados. E nós não estamos a ser campeões nacionais, estamos a ser campeões do mundo, que deveria ser um valor ainda maior para o nosso país. Eu nunca tive com o Marcelo, por exemplo, não sei se vou algum dia estar, não é? Isso também agora neste momento para mim não é muito interessante, mas mandou-nos só uma carta a dizer parabéns pela grande conquista, mas neste caso para o futebol está sempre em primeiro, e isso deixa um bocadinho, é frustrante para os outros esportes e para as outras pessoas que alcançam assim grandes resultados, e saber que
trabalho nunca é recompensado é triste, é muito triste. E por isso, às vezes as coisas têm de ser ditas e muitas das vezes as pessoas não gostam de ouvir o que se diz, mas isto é a realidade no nível do desporto nacional, porque eu falo por mim, mas também se calhar estou a falar por outros atletas que já foram campeões do mundo e mesmo campeões da Europa e tudo mais, e vão aos Jogos Olímpicos e não são sequer exatamente reconhecidos e recompensados da maneira que deviam ser. Pronto, então acho que é um bocadinho injusto. Não sei se alguém... Não é só dizer que estamos aqui com esta conversa, não é que eu tenha alguma coisa contra o futebol, antes pelo contrário. Eu tenho contra é das outras modalidades não terem apoios, mesmo que não fosse igual ao futebol, fosse uma situação que as pessoas pudessem, além do reconhecimento que não têm, lá está, como o Lucas dizia agora, que o reconhecimento é de 2 ou 3 dias, e depois já toda a gente se esqueceu, mas no futebol não nos esquecemos que ganhámos isto ou ganhámos aquilo durante muito tempo. Mas é assim, não vale a pena estarmos a aumentar, temos é que tentar fazer com que a situação mude. Basicamente é isso. Alexandra, passo mais umas perguntas. Então, eu gostava de saber se alguém dos presentes quer fazer alguma pergunta ao Lucas, alguma curiosidade que tenham. Não dizer nada? Nós não sabemos. Dos Jogos Olímpicos. Vamos ter o campeão. Queres dizer algo? Sim. Pronto. Eu sei que eu sou um exemplo de treinador, dentro e fora dos trampolins. Frustração. Por exemplo, um jogador de futebol, quando faz uma rasteira, por exemplo, estou a dar agora o exemplo do futebol, mas pode ser do basquetebol também ou de outro desporto qualquer, quando falha, por exemplo, um
penalti ou tudo mais, nós quando falhamos na competição nós também temos de saber estar, porque estamos ali em recinto de prova, portanto temos de saber estar. Em treino eu tento ser também o máximo exemplo possível, mesmo sendo assim super exigente comigo mesmo. Em relação a futuros, eu espero bem que haja mais Lucas e melhores Lucas até que eu, no futuro, tanto em Benavente como no país, mas também gostava de termos mais apoios. Espero que a Câmara de Benavente futuramente apoie os atletas mesmo a sério, porque pronto, em 2018 não começou a minha jornada começou logo em 2013, mas a grande conquista começou em 2018, outra grande conquista foi em 2022 e outra grande conquista agora em 2025. Estou só a falar de medalhas de ouro, fora ter sido vice-campeão da Europa desde 2021 até agora, fora taças do mundo e tudo mais. Portanto, eu só espero que a Câmara de Benavente apoie o desporto e apoie os grandes atletas também, que querem ser mais do que apenas um atleta, queremos ser mesmo profissionais a fazer o que gostamos e receber apoios, receber uma bolsa que nos apoie fora do mundo, neste caso dos trampolins, que eu possa, por exemplo, com essa bolsa ajudar fora do mundo da ginástica, neste caso como ginásio ou mesmo para fazer ginásio e tudo mais. E pronto, é isso as minhas últimas palavras, portanto é isso. Muito obrigada. Xana, acabas tu? Basicamente foi o que eu disse, é um orgulho imenso, eu comecei por dizer isto, é um orgulho imenso conhecer o Lucas, ser o Lucas de Benavente, e é dar-lhe os parabéns e que ele seja realmente uma inspiração, que eu acho que já o é, e que continue ao pé de nós e a dar-nos muitas alegrias.